Uma das grandes alterações, conselheiro, para esse novo ciclo estratégico diz respeito ao foco, né? Nos ciclos anteriores, inequivocadamente, o olhar para dentro do tribunal foi uma marca desses dois ciclos anteriores. E esse novo ciclo, certamente, isso não deixará de ter. O autodesenvolvimento da corte, ele é essencial. Mas a perspectiva desse novo ciclo foca no impactar na vida do cidadão. Ou seja, a ideia é que nesse novo ciclo estratégico, o tribunal construa todo um trabalho onde ele vai gerar alguma transformação na vida do cidadão. Né? Isso não só impacta diretamente na percepção do cidadão, mas também muda muito o comportamento de cada servidor do tribunal, porque ele começa a perceber que o seu trabalho ele tem um foco lá fora, que é a vida do cidadão, que é o foco primário da existência do próprio tribunal. Então, a primeira consideração, a primeira coisa que nós gostaríamos de ter, né, a sua opinião, diz respeito a isso, né? Como é que o senhor enxerga essa perspectiva nova? Ou ainda que não seja nova, pelo menos do ponto de vista estratégico e institucional, ela passa a ter uma relevância mais clara, né? Ou seja, como é que nós vamos impactar na vida desse cidadão, né? Como é que o senhor enxerga o tribunal atuando com esse olhar? Essa a sua percepção para a gente é muito importante e será fundamental para a concepção desse novo ciclo. Então, Márcio, obrigado. Eu vou ser bastante objetivo para facilitar, inclusive, a visão do nosso pensamento. Eu tenho para mim que o tribunal é o mesmo de antigamente, com a sua missão constitucional de controle. Então, esse é o foco. O tribunal é uma entidade constitucional de controle. Eu sempre tive esse pensamento. Embora, dentro do ciclo da gestão, o controle deva permear todas as fases da gestão, do planejamento até a avaliação. Então, ele permeia, contribuindo e controlando, dentro dos seus limites constitucionais, o melhor do interesse público. E do melhor do interesse público, a Constituição prolífera nossa, mas com relação ao tribunal, ela foi bem focada. Ela deu ao tribunal os princípios basilares de controlar a aplicação do dinheiro público com eficiência, com eficácia, economicidade. A partir daí, ela disse tudo. E, ao final, acrescenta os aspectos da fiscalização, incluindo os aspectos operacionais. Aí ela disse, então, que o tribunal não fiscaliza só o resultado, mas como se chega ao resultado. Quando se fala, então, em atividades operacionais, a pesquisa nos remete à construção do resultado. Então, a minha visão sempre foi uma visão de vanguarda, desde a década de 80. Não mudou. E eu fico muito feliz que o nosso tribunal teve visão diferenciada de futuro. E a missão dele fica muito mais facilitada quando ele antecipou, por gestões passadas, uma visão institucional de entidade do futuro, instando o tribunal a flexibilizar rotinas de trabalho, a flexibilizar contrato de trabalho e a adoção de tecnologia de alto padrão, utilizando, então, conceitos iniciais de inteligência artificial. Os BIs são prova inicial bem desse futuro. Eu acho assim que a continuidade do tribunal, o pensamento filosófico que ele tem implementado nos últimos anos, não deve focar um prazo muito longo, porque hoje planejar estrategicamente o curto prazo é difícil. Imagina uma visão rígida, ainda que possa ser moldada ano a ano, do que será o futuro. É difícil até de imaginar. Mas uma coisa é certa, e aí minha visão fica muito de curto prazo, ainda que estrategicamente por longo. Deve dar continuidade às flexibilizações dos contratos de trabalho
e das rotinas de trabalho, inserindo no seu projeto estratégico a possibilidade de incentivar o teletrabalho, as relações de trabalho. Aí, flexibilizando os contratos, inclusive para terceirização em atividades que sejam meio ou mesmo fim. Auditorias extremamente específicas podem ser contratadas. Então, eu vejo, é uma visão de futuro de uma instituição que tem responsabilidade social e, para executar melhor, às vezes ela precisa buscar na parceria em outros parceiros o atendimento aos seus stakeholders, aos seus interessados, que é o cidadão, de uma maneira geral. Então, Márcio, eu acho que deve focar no controle a sua atividade, especificamente no controle, envolvendo o planejamento, envolvendo a execução, envolvendo o controle propriamente dito e a avaliação de tudo isso, revisitando sempre uma melhoria continuada, permanentemente, no estilo Kaizen japonês, da melhoria contínua. É o tribunal se auto-revendo e se reconstruindo ano a ano. Então, eu vejo assim, como estrategicamente podemos fazer um planejamento do tribunal? Então, eu vejo que o que estrategicamente eu vejo para o futuro já está hoje dentro da corte, bastante ser implementado e incentivado. Não acredito que o tribunal possa inovar muito em paralelo fora da sua missão. Eu acho que deve incentivar o controle com auditores trabalhando com alta tecnologia e auditores com uma rotina de visitação. Porque não significa dizer que o mundo é virtual e o presencial será afastado, não. Eu tive um exemplo agora, Márcio, com o Covid. O Covid foi extremamente benéfico para a nossa visão de... Falei ontem para a presidência, que me pediu que falasse numa reunião, de resiliência da corte. O tribunal, ele se viu desmantelado provisoriamente, sem uma ação, porque não conhecia o que é controle pandêmico, ou não mojou a pandemia. Ele se rearrumou e saiu mais forte. Então, ele mostrou que é uma instituição resiliente. Por quê? Porque ele tem incentivado o uso de tecnologia, tem incentivado o aperfeiçoamento da visão institucional dos seus colaboradores, tem incentivado o aperfeiçoamento dessa mão de obra com visão extremamente tecnológica e eficiente, adensada com conhecimento científico. E eu dizia para o secretário-geral, no bojo de tudo isso aí, que nós deveríamos, a partir daí, criar auditorias específicas com visão de futuro. O que seria? Nós nunca planejamos uma pandemia, mas nós nunca planejamos também auditorias de risco. Já tem 20 anos que a gente vem falando para o tribunal que ali no Belmont é uma atividade de altíssimo risco, que a qualquer hora pode acontecer o que aconteceu em Beirute. Aquilo ali pode explodir. E tem pessoas morando ali, em regiões concêntricas, que aquilo tudo vai para os ares. Aquelas vidas vão tudo ser ceifadas. Por quê? É proibido, mas estão lá. É igual aqui à beirada do Rio. Nós sabemos que uma pequena hecatombe na usina vai varrer centenas e milhares de vidas. E por que não fazer auditoria de previsão com perspectiva de futuro? Então, eu acho que planejar o tribunal para aquilo que ainda não ocorreu, isso é controle de risco. Então, Márcio, eu acho assim, voltando ao foco, para não perder o foco, eu acho que o tribunal não pode perder o foco de que ele é instituição de controle. E o que fazer o controle? Usar tecnologia, mão de obra extremamente especializada e parceiros para a melhor execução do seu trabalho, em real time. Fora desse foco aí, o tribunal está como um grande elefante branco. Trabalhar no passado é bobagem, tem que trabalhar no presente com o olho no futuro. Então, quer dizer, esse lance da gente fiscalizar a conta do passado é do passado. Nós temos que fazer a accountability, realmente, das contas, como elas aconteceram, mas isso de maneira muito rápida. O tribunal tem que ter foco no presente. Então, estrategicamente, eu não sei se eu estou viajando bastante, mas eu acho que o adensamento de um controle tecnológico e de pessoal humano extremamente qualificado, usando muita tecnologia, sem perder de foco
as visitações ao nosso jurisdicionado, porque o auditor é um elemento de extrema sensibilidade. E o aspecto visual dele tem a capacidade de buscar na inspeção uma visão de realidade. Eu vejo assim, incentivar a tecnologia, incentivar o aperfeiçoamento e estar mais próximo do jurisdicionado no sentido da realidade ocorrente. Visitações ordinárias para ver o ano que vem, ver o que aconteceu esse ano, eu acho que devia ser derrogado. O tribunal não precisa fazer mais isso, não. Já passou. O tribunal tem que estar no momento presente. Está acontecendo esse ano, vai fazer a inspeção esse ano. Inspeção a tempo real. Vai lá agora, inspecionar agora. Então, Márcio, lá nos idos de 94 para 98, nós gestamos alguns modelos de auditoria canadense chamada Value for Money, valor do dinheiro. E no ano 2000, 2002, fizemos alguns pilotos de auditoria integrada, no sentido de criar uma agenda de gestão no momento que estava acontecendo a gestão. E, naquilo, buscar na fiscalização os achados que nós vimos e a correção deles no curso anual da fiscalização. Isso é impacto real do dinheiro. Então, eu acho que a auditoria ordinária no ano seguinte, para o ano que passou, tinha que acabar. É a minha visão. A auditoria ordinária tem que acontecer no tempo real. A auditoria que vai o ano seguinte para fiscalizar a gestão passada, tira isso, isso não deve existir mais. Se o mundo acabou, é usar mal o dinheiro. Então, eu vejo assim, tribunal a tempo real, com tecnologia e auditores extremamente especializados. Essa é a visão endógena da Corte. Como o tribunal deve se manifestar? Eu tenho convicção disso, inclusive esse autoaprimoramento, autodesenvolvimento que o tribunal tem passado nos últimos anos tem trazido realmente avanços significativos no nosso controle. Em relação a esse olhar para fora, conselheiro, no sentido do cidadão perceber que o tribunal faz diferença sim, né, na vida deles, que impacta positivamente na vida deles, garantindo que o controle dos recursos públicos no aspecto legal e no aspecto efetivo, de fato, tem a contribuição do tribunal. Isso é que na prática se impõe como uma necessidade a qual a gente precisa responder, porque a sociedade clama hoje do tribunal uma presença mais efetiva, sobretudo no controle dos desvios e sobretudo na efetividade das políticas públicas, né? Esse autodesenvolvimento, como o senhor citou, e esse aprimoramento do controle, essa construção dessa agenda, eu vou pegar um gancho na sua fala quando se diz de auditorias específicas. Seria um caminho que nós tivéssemos, por exemplo, uma política pública como foco, a título de piloto, para que através desse foco a gente pudesse fazer com que essa transformação cultural institucional permeasse essa melhor percepção do cidadão quanto à atuação do tribunal, ou que levasse uma qualificação de indicadores, de números que possam nos traduzir, olha só o impacto do tribunal na sociedade, olha aquela política pública como de uma forma ou outra o tribunal, induzindo aprimoramentos na gestão, teve uma colaboração com isso. Só acha que definindo uma política, ainda que por uma temporalidade, por um prazo curto, mas definindo uma política como alvo de toda essa provocação de transformação ou de aprimoramento institucional, poderia ser um caminho? Poderia ser um caminho para que a gente pudesse materializar os resultados dessa ação? Então, você fala com conhecimento de causa, Márcio. A visão que eu passei estratégica foi endógena, ou seja, a instituição se fortalecendo para exercer a sua missão. Agora, o foco de uma auditoria, ele é naturalmente traçado mediante alguns parâmetros. E o seu jurisdicionado, de maneira geral, ele tem uma certa homogeneidade, uniformidade
Vamos pegar os municípios, por exemplo, como um foco jurisdicionado nosso. Eles podem divergir de tamanho, mas de política são verossimilhantes. Então, eles têm materialidade e relevância focado pela Corte nos programas mais intensos, que são aqueles constitucionalmente mais elegidos. Ora, isso é razão implícita do planejamento de auditoria para que o auditor possa trabalhar. Então, quando eu focava a auditoria com uma razão permanente de acompanhamento, naturalmente que é por amostra, e deve eleger programas para serem auditados, ainda que no bojo de auditorias específicas nós tenhamos conhecimento das fragilidades ou não dos controles internos de cada instituição. Com base nisso, você então elege aqueles com maior risco e maior relevância e maior materialidade, naturalmente, e você vai efetuar os seus trabalhos, principalmente focado nas fragilidades de aplicação. Isso faz parte, então, do arcabouço de planejamento auditorial. Naturalmente que toda política pública é o cerne original de análise da própria auditoria. Naturalmente que um bom planejamento vai fazer com que o tribunal, com esse fortalecimento interno dele, no seu processo de fiscalizar, execute melhor a sua atividade de controle. Isso é pacífico. Então, em termos estratégicos, eu acho que o tribunal deveria aperfeiçoar as suas auditorias, focando melhor, como você disse, né, nas materialidades, relevâncias, né, e riscos, mediante amostras auditoriais e buscando na sociedade, vamos dizer assim, a percepção dela com relação a esses controles. Vamos pegar exemplo. O tribunal nas auditorias de transporte coletivo, de transporte de criança, transporte escolar, faz um belíssimo trabalho. As auditorias na saúde, tipo fiscalizar as UPAs, isso são de alto impacto para a sociedade. Primeiro, a escola. Segundo, a saúde. Agora, vem as vias urbanas. Né? Como estão as vias urbanas? Então, como está a trafegabilidade? Como está o escoamento da produção? Quer dizer, então, tem que eleger alguns programas. O tribunal, na sua auditoria específica, na estratégia do controle externo, ele deve não perder o foco e trabalhar especificamente naquilo que tem grande relevância para a sociedade. Naturalmente que é isso. Isso aí eu não posso nem discutir, porque faz parte do próprio princípio da própria auditoria. Estrategicamente, eu vejo o Tribunal de Contas permeado com algumas instituições, vamos dizer assim, Ministério Público, controladorias internas, ou controladoria dos municípios, controladorias do Estado, como seus parceiros para melhorar o controle da aplicação do dinheiro. Fugir muito disso é meio não constitucional, é meio inconstitucional. O tribunal ele tem atividade específica de controle, ele tem um tamanho constitucional, ele não pode fugir disso aí. Executar bem essa atividade, ele pode fazer expansão. Por exemplo, agora, na pandemia, eu vi a atividade que o tribunal podia ter executado. Por exemplo, o controle do cidadão. O cidadão que não estiver respeitando, por exemplo, as regras da saúde, deveria ser sindicado pela Corte amostralmente e encaminhado para a instituição de repressão, a polícia, o Ministério Público, para aplicação de multa, para prisão, inclusive. Se ele fosse desobediente, ele estaria cometendo, sendo ele um grande vetor de insanidade para a coletividade. O não uso de EPIs, o não uso dos protocolos sanitários, seria ele um alto vetor de destruição social. Quer dizer, era hora do tribunal aplicar uma auditoria de controle da cidadania. Olha para onde a gente vai. E isso é previsto na auditoria de equidade. Equidade não é só do governo para o cidadão, é do cidadão para o cidadão. Então, o tribunal pode se inovar? Pode, controlando, inclusive, o meio social. Porque ele tem responsabilidade. De que adianta uma democracia, Márcio, aonde essa democracia ela permeia a falsidade, ela é dirigida para um povo que não tem o conceito de cidadania. Cidadania envolve responsabilidade, cidadania envolve reconhecer o que é de direito, mas o que é de responsabilidade do cidadão perante o todo, porque ele deve receber, sim, dos governos, deve receber dos cidadãos o devido respeito enquanto ele partícipe de uma sociedade, mas ele próprio tem obrigações com essa sociedade e com o próprio governo.
ele deve proteger os próprios que são sociais. Então, auditoria social. Então, eu vejo assim, a minha visão do tribunal é muito focada no tribunal enquanto instituição de controle. Uma visão de perspectiva endógena, eu já disse, ele deve continuar aperfeiçoando, e exógena, ele deve estar junto com a sociedade, mostrando a ela que ele é uma instituição de controle, inclusive das atividades sociais. Como fazer isso aí? Eu acho que nós devemos pesquisar instituições que já estão praticando isso e trabalhar nesse contexto, o contexto de um novo tribunal, um tribunal que seja efetivo no controle dos resultados sociais. Efetivo no controle dos resultados sociais é medir realmente o dinheiro que foi gasto para executar alguma coisa em benefício do cidadão e se de fato isso aconteceu. Então, buscar os benefícios, auditorias de benefício realmente efetiva. Eu prometi construir escola para quem? Ela beneficiou de fato ou foi dinheiro jogado fora? O nosso dinheiro, eu diria hoje, o dinheiro público atinge efetivamente 30% a 40% no máximo do que ele poderia fazer. Eu vejo assim, um tribunal estrategicamente bem construído para o futuro é um tribunal efetivo entre a aplicação do dinheiro e a ponta da eficácia e efetividade dos resultados dos programas. Como fazer isso? A gente deve discutir a maneira de fazer, mas eu vejo assim, não tenho muita visão para onde a gente deveria caminhar mais, Márcio. Talvez uma palavra-chave dentro da sua perspectiva, da sua fala, conselheiro, que me chamou bastante atenção, dentro desse, e paralelo a esse processo de autodesenvolvimento, eu acho que a palavra que sintetiza bastante a sua fala é aproximação. O tribunal precisa estar mais próximo do jurisdicionado em tempo real e próximo também da sociedade, estimulando não só o exercício da cidadania, mas também estimulando e mostrando que eles têm responsabilidades e o tribunal exerce um controle também. O grande desafio, você falou tudo, o grande desafio, pelo menos a princípio, sendo proposto para esse novo ciclo de planejamento estratégico, ele não negligencia, em hipótese nenhuma, todo esse avanço do tribunal e o tribunal tem conquistas excepcionais em favor da sociedade. O grande dilema é que o tempo atual, os momentos em que vivemos, a sociedade exige do tribunal a percepção dessa efetividade, né? O tribunal, de uma maneira ou outra, precisa transformar a sociedade e transformar a si próprio no sentido de demonstrar efetividade através de materialidade, através de resultados claros, onde todos percebam a atuação do tribunal, seja internamente como transformador da sociedade e externamente como um tribunal que impacta positivamente na vida deles, né? Então, assim, só para concluir, conselheiro, eu também sei que o nosso tempo já está se esgotando, mas assim, se eu pudesse sintetizar ou dizer quais são os grandes desafios que o tribunal tem pela frente nesse processo de aproximação com a sociedade e mesmo de continuar, né, esse processo de estruturação interna, de aprimoramento interno do controle, ou, simplificando, qual é o grande desafio do tribunal para que essa aproximação mais intensa com os jurisdicionados e com a sociedade, quais são os desafios que se impõem nesse curto e médio prazo? Como é que o senhor enxerga esse nosso grande obstáculo ou compromissos que devemos assumir nesse período? Márcio, é muito complicado, né? São tantas nuances, né? É difícil, tem tanta coisa para fazer e eu diria mais ou menos assim, o repensar da instituição, que já está acontecendo há muito tempo, e tanto faz esse tribunal belo como está acontecendo, né? A gente só vê ele atingindo pontos extremamente, vamos dizer assim, importantes e com um grande reconhecimento dos seus parceiros institucionais, da sua atuação. Isso já é um avanço para a melhoria continuada dessa instituição. Eu não posso negar que isso já nos engrandece tanto.
Eu vou contar só uma pequena história que passa pela minha cabeça nesse ano, Márcio. E já de algum tempo, e eu não sei se você vai capturar isso em termos de filosofia, já há algum tempo, eu não venho mais perdendo o foco, vamos dizer assim, com o que é relevante. Ou seja, nós estamos num contexto social, somos uma instituição que estamos no contexto político, nós devemos respeitar as visões políticas que nos são dirigidas, devemos estar compreendendo politicamente como estamos incrustados e como sobrevivemos nesse meio, e dirigir a instituição, como nossos presidentes têm feito, de uma maneira muito sábia, tem tornado a instituição pacífica no meio em que ela transita para executar a sua missão de maneira muito harmônica, muito bem gerenciada, mas podemos agora amadurecer. Não quero menosprezar o contexto político institucional, jamais, estamos sempre inseridos nele. Eu quero dizer que a maturidade institucional é muito relevante. De pouco adianta, e agora eu estou falando para você, que eu dou importância, sim, e muito. Mas a maturidade profissional, a consciência do trabalho executado, a obediência aos padrões e princípios filosóficos jurídicos, não dá mais para eu dar ouvido a petições vazias. De nada adianta a mídia se dirigir para o tribunal, acaso esteja sobre a minha direção algum assunto, tentando minar o nosso trabalho, eu nem ouço. Então, o que eu estou querendo dizer instituição forte, fulcrada em princípio, fulcrada em verdade, fulcrada em regra, fulcrada em ética. Esse é o tribunal que eu vejo para o futuro. E é qualquer instituição. Ou seja, tenha respeito ao cidadão e exija dele o respeito. Então, Márcio, tem uma mídia que diz aí, eu sou relator da saúde, diz aí, e o relator foi induzido, e o relator foi inocente, já falou aqui, não, eu já tapei o ouvido, essa bobagem eu nem ouço. Por quê? Princípio, Márcio. Então, a instituição do futuro é uma instituição com princípios rígidos. Vou voltar a Rui Barbosa. Lá atrás, o tribunal é isso aí, é um dedo em riste. Essa instituição é a instituição estrategicamente do futuro. Fulcrado em tecnologias, pessoal competente, bem treinado, sem fugir do seu foco, o controle. O controle ampliado, desde a fase do planejamento até a fase de melhoria, participando da gestão. O conselheiro Paulo disse uma coisa na sessão de ontem, onde ele disse, conselheiro Crispim, o senhor não falou, mas a gente gostaria de te ouvir, porque nesse processo o senhor emitiu decisões extremamente de risco, decisões que permeiam a invasão de competência. Um tribunal novo, um tribunal que está cobrando alguma coisa sem impedir a coação, vai dizendo, não sejam... Então, é um tribunal parceiro dizendo, lembrando. Não é? Então, essa instituição é uma instituição consciente. Então, Márcio, o que eu posso dizer é redescobrir o tribunal. É tirar aquele elefante de vida secular para uma instituição sólida, com princípios éticos, com valores elegidos e trabalhado em toda a sua estrutura, como está acontecendo. Então, a estratégia é dar continuidade ao que aí está, sem perder de foco a efetividade da aplicação do dinheiro. Só a efetividade, seja ele com uso de tecnologia, de auditores, mas com comprometimento estrutural de toda a permeabilidade de colaboração. Então, é uma instituição consciente. Prever o que vai acontecer no futuro em termos de o que será o tribunal politicamente. Fica até difícil, né? Porque
não tem como a gente fazer previsão hoje num mundo tão volátil, né? É muito difícil. Mas pensando hoje no tribunal e no status quo em que vivemos, as palavras que eu digo tribunal ético, tribunal eficiente e eficaz, com pessoas bem treinadas, com uso de bastante tecnologia e avançando para aquilo que vai avaliá-lo, avançando para o cidadão, mostrando a cara dele perante o cidadão e as suas instituições parceiras, para que eles sintam que o tribunal está presente, cobrando deles, inclusive, a função deles. Nessa pandemia agora eu vi, o cidadão é nosso jurisdicionado também. Falei isso com o conselheiro Edilson, e o conselheiro Edilson disse, eu quero ver, isso é novo. Eu disse para ele, vamos abrir discussões, vamos abrir fóruns. O que é, então, o tribunal? O tribunal nunca fiscalizou o cidadão. O tribunal nunca fiscalizou, tem que fiscalizar. Ou esse país não tem cidadania. É por isso que a nossa democracia não funciona. O cidadão não sabe que ele é cidadão. Então, Márcio, a gente empolga, porque a política é bonita, né? Mas, Márcio, eu não posso dar muita contribuição para você em termos estratégicos na corte, porque eu concordo com tudo que tem sido feito para melhorar o tribunal. E se nessa minha fala, e eu falo assim aberto, porque não sou eu o responsável por ditar o caminho, mas só para aprová-lo, mas eu quero contribuir só com uma visão filosófica. Porque qualquer que seja o caminho que se der para a instituição em termos de melhoria da execução do trabalho dela, estrategicamente será muito bem recebido. Agora, vocês que são os profissionais para traçar a melhor estratégia, a minha visão é colaborativa. Ela não é impositiva, não é colaborativa. O que eu posso fazer com esses 33 anos que eu tenho de tribunal e por tudo que eu já vi na corte e já pude contribuir, em qualquer instância eu estou à disposição para contribuir. É isso. Mas não tenho uma visão mais alargada do que pode ser a instituição do futuro, a não ser o repensar dela própria em tudo que ela já está fazendo, com princípios éticos e bastante solidez institucional. Forte. Eu diria, conselheiro, que o senhor tem essa visão alargada, sim. Né? Eu, em nome da CEPLAN, e digo até em nome do próprio tribunal, porque as suas observações, as suas percepções práticas, filosóficas, elas agregam e vão agregar muito valor a esse processo de planejamento que está em construção. Eu acho que a sua máxima, né, e vou parafrasear o conselheiro Edilson, quando ele disse que é inovador, e isso tem toda a convergência ao que está sendo proposto para esse novo ciclo estratégico, que é compreender o cidadão como nosso jurisdicionado. Eu acho que isso sintetiza muito forte essa aproximação da sua perspectiva ao que está se desenhando como uma estratégia institucional para esses próximos anos, né? Então, conselheiro, eu só posso dizer obrigado por essa oportunidade de ter tido esse bate-papo aqui tão leve e tão produtivo. Saio pessoalmente maior do que entrei, porque sempre é uma oportunidade singular ouvi-lo e poder absorver um pouquinho de toda essa experiência que transcende o profissional, né? Mas como ser humano e como alguém que sabe muito bem o peso da sua caneta, da sua decisão, e certamente isso contribuiu fundamentalmente para esse nosso trabalho que se inicia, né, e que certamente trará resultados excepcionais não só para o tribunal, mas também para a sociedade. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, ainda que seja à margem da Constituição, mas essa responsabilidade de transformar de fato a vida dos cidadãos, né? E essa sua perspectiva de ter o jurisdicionado também lá o cidadão, isso é muito inovador e certamente está totalmente alinhado a esse nosso princípio aí para esse novo ciclo. Então, muito obrigado, conselheiro. Eu que agradeço, Márcio. É sempre um prazer falar com vocês. Estou à disposição, Márcio. Obrigado por tudo.